Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao meu canal, me chamo Lucas e vamos começar um novo projeto de leitura da Bíblia. Vou estar lendo na versão NVT, mas pode estar acompanhando ou lendo na versão que você tiver, se é Almeida, se é NVI, NAA, tá bom? Vamos estar lendo comigo a Bíblia toda. Se você não tem uma Bíblia, pode estar acompanhando comigo a leitura, tá bom? Vamos começar a partir do Gênesis 1 e até o Apocalipse, se Deus quiser. Vamos lá. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que era boa, e separou luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza toda vegetação, toda espécie de plantas com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação de toda espécie de planta, com sementes, e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e as árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes nos céus para separar o dia da noite e marcar as estações do ano. Marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem nos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia, e a noite para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então disse Deus: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom.
Então disse, então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em todas as terras, e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia.